Saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Alex e hoje nós vamos com as informações diárias do nosso querido Fluminense Futebol Clube. Vamos começar pela joia, mais uma joia das categorias de base do Fluminense. Jogador que era bem especulado há alguns anos, sai de graça do Fluminense, mais uma joia saindo de graça do Fluminense. Ah, Alisson, mas não deu certo. Jogador novo e saiu, o Fluminense não ganhou nada. Então sai de graça. Mais um jovem que está saindo de graça do Fluminense. Vamos falar. Jornais voltam a colocar o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, como uma possível volta ao Fluminense Futebol Clube e ainda nessa temporada. Coloca o Fluminense mais uma vez como favorito. Fica o destaque e já vem colocando nele há alguns meses, até para esse início de temporada, como opção e tudo. Ele decidiu ficar no Real Madrid, mas o que tudo indica, o Fluminense e um clube da Major League Soccer, eu acho que é isso, lá dos Estados Unidos, estariam aí como os favoritos para levar o atleta que está atualmente no Real Madrid. E vamos falar de uma possível volta. Jornais da Inglaterra especulam que o Fluminense teria sondado o meio-campo Lanzini. E vamos lá esse vídeo, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, compartilha com os amigos tricolores. E é isso, vamos às informações. Após contratar o Cristiano, o jornal espanhol coloca o Fluminense e um time da MS League, né, como favorito para contratar o campeão da Champions League. O lateral vai ficar livre já em junho e pode assinar qualquer equipe. O Fluminense deve ser o destino do jogador. Fica no destaque e eles falam dessa forma. Já no meio do ano, o Fluminense pode ter outro grande conhecido da torcida em seu elenco. Trata-se do lateral esquerdo Marcelo, que teve passagem pela seleção brasileira, atualmente defende o Real Madrid da Espanha. Ele não deve permanecer no clube espanhol, já há alguns anos ele vem perdendo espaço. Ele perdeu espaço já para o Mendy nos últimos jogos do Galaxy. Na última temporada ele perdeu espaço para até para o lateral da base, ele ficou como terceira opção quando o Mendy se machucou, então já não faz mais parte dos planos ali da equipe do Real Madrid, perdão. Ele atuou pela equipe do Real Madrid em 537 jogos, marcou 38 gols e teve 101 assistências, um número incrível de assistências. Acho que de qualidade a gente não pode falar nada do Marcelo, vem para tomar de conta e ser o grande cara de referência, trazer mídia para o Fluminense e tomara que se concretize. Outros times que estão aí cobiçando o ala lateral, né, que estão na briga aí por ele, é o Palmeiras e o Inter Miami dos Estados Unidos. Então, assim, caso ele não volte ao Brasil para finalizar sua carreira, que é muito vitoriosa no futebol, o clube que é administrado pelo David Beckham, aquele meio-campo da seleção inglesa, do Manchester United, do Real Madrid, do PSG e assim vai, aparece como um forte favorito e candidato para ficar com ele, né? A liga lá dos Estados Unidos vem ganhando um grande destaque a cada temporada e o Beckham tem investido muito na sua equipe. Recentemente contratou ótimos ex-jogadores e acabou fechando a contratação do Douglas Costa já nos últimos dias. Então, além de Fluminense, o Inter Miami pode ser sim um destino do Marcelo e tomara que ele volte para o Fluminense. Mas fica o destaque na matéria, é dito que o Fluminense ainda leva vantagem nessa corrida. O brasileiro já falou que tem vontade de voltar a atuar em seu país e como já tem história nas Laranjeiras, caso haja uma proposta do time carioca, é provável que o Marcelo volte e aceite e seja um grande nome com a equipe, que além do Brasileirão vai ter a Libertadores, Copa do Brasil, um Campeonato Carioca, né, que já vai estar em andamento, entre outros aí. Então, Fluminense mais uma vez sendo colocado, não é a primeira vez, para quem não lembra, a gente já fez vídeo dele há alguns meses, já está com mais de anos que nós estamos falando, que está sempre se renovando, matérias, onde jornais na Espanha estão cravando o Fluminense como a principal opção do Marcelo numa possível saída lá da equipe espanhola. O Mário Bittencourt falou há alguns dias na entrevista que tem interesse, então vamos ficar de olho. Eu acho que está acontecendo. Eu falo porque eu sonho com o Marcelo de novo, a camisa do Fluminense, né? Acho que ia ser uma grande referência, até em marketing para o mundo. Então, eu quero o Marcelo no Fluminense e eu torço para que aconteça. Outro nome que vem sendo especulado, essas fontes já estão mais distorcidas e tudo, mas é que o Fluminense sondou a situação do Manuel Lanzini. Por que eu trouxe? Porque uma sondagem foi feita, e eu acredito que sim, pode ter sido feita independente da fonte. Ele é um velho conhecido, o argentino Lanzini, ele teve uma passagem pelo Fluminense entre 2011 e 2002, e o Fluminense teria sondado a atual situação dele. Fica que nos últimos dias
Foi especulado alguns outros nomes, como o Thiago Neves, né, que deixou o Sport, mas o Fluminense também, ao que tudo indica, está atrás de outro meia. E faz sentido, já que o Ganso parece que está totalmente fora dos planos da equipe para a temporada, então faria muito sentido, já que hoje, como meia, a gente tem o Natan e o Iago jogando improvisado. O Fluminense teria sondado, e eu acho importante essa sondagem, tem que perguntar assim, tem que ver como tá, e tomara que realmente tenha feito. O atleta não vem sendo titular lá no West Ham, que é da Premier League, a primeira divisão da Inglaterra, time onde ele atua desde 2015, e a passagem dele pelo Fluminense foi com 42 partidas, marcou 5 gols, acabou voltando para a equipe do River Plate, equipe essa que ele pertencia na época, mas ele jogou um futebol até interessante, apesar de ser bem jovem, se destacou muito no River Plate e vem construindo uma ótima carreira. Ele no Fluminense cairia como uma luva, meus amigos, cairia como uma luva, vamos ficar observando. Eu acho difícil ele voltar nesse momento para o futebol brasileiro, mas quem sabe, né, não custa nada sonhar. E para a última notícia, o Fluminense libera Dani Bolt, né? O Fluminense já foi rescindido seu contrato no BID, o lateral não pertence mais, não irá mais atuar pelo Fluminense, pelo menos não nesses próximos anos. Ele sai do Fluminense, ele é uma cria de Xerém. O Daniel Lima, o Bolt, né, rescindiu seu contrato com o Fluminense e já está publicado, já na tarde dessa sexta-feira, a sua rescisão. Ele havia renovado seu vínculo em 2020 por 4 temporadas. É um jogador que quem viu ele atuando na base diz que tem muita força, o lateral, que poderia estar aí ajudando o Fluminense, exatamente na posição que a gente mais tem reclamado, né, com o Samuel Xavier. Mas, ao que tudo indica, o jogador já confirmou estar de saída do clube e o destino dele, que era desconhecido até a sua rescisão, já não é mais tão desconhecido. O atleta está a caminho do Atlético Paranaense, que já havia sondado o atleta há alguns anos. Possivelmente ele entrega a equipe sub-23, mas eu acho que ele já vai ficar na transição para os profissionais. Fica o destaque: o Atlético Paranaense já vem há alguns anos sondando a situação dele, e eu acho, pela falta de espaço que ele estava tendo aqui no Fluminense, ele acabou decidindo pela sua saída. O Fluminense tinha 65% dos direitos econômicos e manteve 33%. Fez uma negociação com os empresários e aí conseguiu manter uma manutenção de 33%. Porque caso ele se valorize lá no Atlético Paranaense, que costuma dar muita oportunidade para esse tipo de jovem, tudo, contratou muito bem. Então, se ele encaixa ali no Atlético e começou a vender bem também, fica esse destaque. Então, se o Atlético conseguir vender o atleta num valor bom, possivelmente o Fluminense vai estar ganhando aí essa porcentagem. Ele, como eu falei, vai integrar inicialmente o sub-23, os aspirantes, mas tem tudo para estar subindo e fazer parte da equipe principal do Atlético Paranaense, né? Até o momento, o Fluminense não foi dito se o Fluminense ficará com algum valor. Como foi a rescisão, acredita-se que ele saiu de graça. Então, mais uma jovem revelação do Fluminense, jogador que passou bastante tempo no Fluminense, saindo de graça. E é isso, não é criando crise. O cara sai de graça, se o Fluminense não recebe nada. Ele passa anos lá no centro de treinamento, sendo trabalhado, e o Fluminense sai, não recebe nada, manteve um percentual. Isso é para o futuro, vai que vende, né? Então, o que nós temos para hoje é que o atleta sai de graça. Então não tem nem muito o que falar. Não gosto desse tipo de negociação, mas o Fluminense prefere manter esses percentuais para colocar o atleta para jogar e quem sabe no futuro tá recebendo valores. Vamos esperar para ver o que dá, vamos ver se é uma decisão acertada. Só o tempo irá dizer, tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Saudações tricolores. Até os próximos vídeos. Valeu!